De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Mário Quadros, endocrinologista, que está conversando conosco sobre emagrecimento, sobre diabetes. Mário, seguindo aqui as perguntas dos telespectadores, aqui não quis se identificar, mas me orientaram na academia em tomar termogênico. Você poderia explicar primeiro o que é termogênico e tal? Isso realmente emagrece? Os termogênicos são drogas que aumentam basicamente a frequência cardíaca, porque a gente sabe que quando a frequência cardíaca aumenta numa atividade física, ela acelera o metabolismo. Então, quando, por exemplo, uma criança com febre, se você for medir a frequência cardíaca dela, está alta. E se você pegar essa criança e pesá-la no dia seguinte, ela perdeu 2 quilos. Então você fala, a febre emagreceu, o rosto ficou fino, o pescoço ficou fino. Na verdade é porque a frequência cardíaca subiu. Então toda atividade física que aumenta a frequência cardíaca, ela vai fazer você emagrecer. Então se você vai para a academia e fazer só exercício de musculação, que a gente chama de isométrico, a tua frequência cardíaca não sobe, você não vai emagrecer. Mas se você for para a esteira correr, a tua frequência vai subir. Então, o mesmo tempo que você faz musculação e o mesmo tempo que você for correr na esteira, se você pegar uma pessoa que fizer esses 2 tipos de trabalho, você vai ver que essa pessoa vai emagrecer mais rápido. O que surgiram? Surgiram drogas chamadas termogênicas, quer dizer, elas fornecem calor, elas geram calor, queimam gordura. Que a ação delas é aumentar a frequência cardíaca, como a cafeína do nosso café, que aumenta a frequência cardíaca, por isso que você fica mais desperto. E a cafeína do nosso cafezinho, ela realmente ajuda a perder peso. A ioimbina, que é uma outra droga, a taurina que tem nos energéticos que as pessoas usam à noite para ir para a festa. Então, a taurina que tem naquela substância toda. Aumenta a frequência. Tudo que é ina é estimulante. Né? Cafeína, ioimbina, taurina, cocaína. Então, todas elas são tudo da mesma família. Por isso que um paciente que consome cocaína morre de parada cardíaca, porque todas elas têm ação no receptor beta-adrenérgico no coração, eles aceleram a frequência cardíaca. Então, o que acontece com a desmotivação do exercício, que se torna chato, as pessoas irem todo dia ter para academia, pegar trânsito, e isso causa um certo desgaste na rotina das pessoas. Então, elas estão tomando o termogênico, a frequência cardíaca aumenta, a pessoa fica agitada. Quer gastar com alguma coisa? Não, eu tenho que ir para a academia, como ela diz, eu tenho que ir para a academia gastar essa minha energia, eu estou muito agitado, eu vou lá extravasar minha energia, na verdade você está tendo um ataque cardíaco. Olha o risco. Se você vai para a academia, você vai fazer exercício, a tua frequência vai subir. E você já está com uma frequência basal alta porque você tomou um termogênico. Né? Então isso vai subir muito mais, é muito comum hoje você pegar histórias de parada cardíaca, de morte súbita, em jogador de futebol, em pessoas em academia, que é justamente pelo uso desse tipo de termogênico. Né? Então, recentemente, num campo de futebol, um jogador morreu, né? Teve morte súbita, e se sabe que é justamente esses estimulantes para poder melhorar a performance, né, do atleta, melhorar o jogo, o desempenho. Então, é muito arriscado o uso desse tipo de termogênico não orientado. É preciso que o metabolismo e a frequência cardíaca realmente estejam baixos. Né? Quem é diabético pode ingerir bebida alcoólica? Pode ingerir bebida alcoólica dentro do limite. Se o teu nível de diabetes estiver controlado, você pode ingerir principalmente o vinho tinto, né, que ele tem uma quantidade muito grande de substâncias flavonoides, né, substâncias antioxidantes, que ajudam no combate do colesterol e do triglicerídeo, contanto que não passe de 2 cálices por dia. E a cerveja tem um índice glicêmico baixo, tem 43 calorias por copo, ela não oferece uma quantidade grande de açúcar, porém ela tem um limite de 5 a 6 latas por dia. Então você pode ingerir nesse nível. Não é como a gente fala, que é como, pode beber, então eu vou beber à vontade. É perigoso, as pessoas não tomam. Existe esse ponto de equilíbrio. Quer dizer, pode até beber. O problema também da bebida alcoólica é justamente a questão do aperitivo que vem junto, né? As pessoas não bebem sem comer nada. Esse é que é o perigo, né? Exatamente. É principalmente a cerveja, que ela sempre solicita, né? Alguma coisa, né? Exatamente. Temos suco de limão em jejum, entre aspas, tira a fome? A Jussara pergunta. Não, o suco de limão tem ácido cítrico, ele vai causar uma gastrite. Muitos pacientes emagrecem por irritação do estômago, né?
Então você está consumindo um ácido, isso causa um processo inflamatório que no estômago já é meio ácido, potencializa, aí você realmente sente um desconforto por causa disso, e o paciente acaba não ingerindo, mas é por agressão do organismo. Né? Por isso que tem práticas como o vinagre, que também é substância ácida, e o limão, as pessoas ingerem para emagrecer, mas é por irritação do estômago. Né? Como se trata o pré-diabético? Geralmente, essa situação do pré-diabetes é quando o açúcar não está normal, nem está no nível do diabetes. A gente nem chama mais de pré-diabético, né? A gente chama de intolerante ao açúcar. Esses pacientes, eminentemente, não precisam tomar remédio. A única coisa que eles devem fazer é dieta como se fosse um diabético. Eles não precisam tomar medicação. Ok. Tem mais pergunta aqui, sim. A acupuntura pode ser usada como tratamento? A acupuntura é um tratamento coadjuvante por diminuir o grau de ansiedade nesses pacientes que estão com sobrepeso, né? Porque a gente sabe que a patologia emocional mais associada à obesidade chama-se ansiedade. A gente só não sabe se a ansiedade levou à obesidade ou o paciente que se tornou obeso se tornou ansioso para estar na condição de obesidade. Que a gente sabe que uma pessoa que está obesa, ela sofre muito questões físicas e emocionais e ambientais. Né? Então ela sofre o famoso bullying. Todo mundo, né? Onde é que tu está sentado? Lá do gordinho. Vai comprar uma roupa, não tem seu número. Né? Nem sapato às vezes eles conseguem comprar. Então a acupuntura ela diminui esse grau de ansiedade. E isso faz com que ajuda no tratamento, porque o fator que leva a comer, se for a ansiedade, já diminui. Em alguns casos você pode lançar mão disso, sim. Tem mais uma pergunta aqui sobre termogênico. Seria correto dizer, eu que estou lhe falando, mas pergunta também a questão de emagrecer, seria correto então dizer que o termogênico não emagrece, mas pode levar sim a pessoa a se animar a fazer ginástica? Seria isso? Eu não acho interessante isso, porque o termogênico ele não deve ser utilizado antes do exercício, porque o exercício já vai aumentar a sua frequência cardíaca. Por que você vai usar um produto que vai aumentar a frequência cardíaca se o exercício já vai aumentar? Você deveria usar o termogênico quando o teu organismo não está queimando gordura, está no metabolismo muito baixo. Por exemplo, você faz exercício de manhã, quando der 5, 6 horas da tarde, o teu organismo já não está mais queimando tanta caloria, está com o metabolismo baixo. Ali você deveria usar o termogênico, que é para elevar o nível da sua queima, e não usar antes do exercício. Porque a maioria das pessoas usam antes, não? Porque o que o exercício faz? Ele aumenta a frequência cardíaca. E se você usa um termogênico que também aumenta a frequência, então a sua frequência cardíaca vai dobrar. Isso é perigoso. O paciente passa mal sem ter dor de cabeça, por isso que muitas vezes o paciente, eu estou com insônia, doutor, eu estou com dor de cabeça, porque a insônia, a falta do ritmo do sono, vem justamente por causa desse uso de termogênico, aumentando muito a frequência cardíaca, muita pressão nos vasos cerebrais, e a pessoa na noite não dorme. Né? Então, se você for reparar, muitas pessoas que frequentam a academia, eles têm problema do ritmo de sono, alteração de memória, a fragmentação da fluência verbal. Você conversa com a pessoa, ela começa a fragmentar o diálogo, ela esquece as palavras, esquece o nome das pessoas, e isso tudo vem de umas noites mal dormidas, do uso de termogênicos de maneira adequada, frequências cardíacas muito altas durante o dia e queda muito abaixo. Isso faz uma alteração vascular cerebral muito importante, e começa a usar analgésicos, anti-inflamatórios para dor de cabeça, remédio para dormir, melatonina, indutor de sono. E aí vai destrambelhando. Aí tu já está tomando um monte de suplemento, tu já toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para malhar, remédio para ter relação. A vida virou a base de estímulos, hoje em dia não tem ninguém com vontade própria, né? É remédio para estimular para tudo. Gente, vamos resgatar a nossa fisiologia, o organismo ele é adaptado ao meio ambiente, a gente não precisa de tanto estimulante para estudar, para namorar, para trabalhar, para malhar, para que tanto uso de droga na vida da gente, né? Excelente mensagem, agradeço muito aí a participação, infelizmente ganhamos meia hora aí, agradeço aí toda a produção aí pela
pelo excelente programa, agradeço o doutor Mário Quadros por mais essa excelente entrevista. Para você que chegou agora e diz, poxa, não consegui pegar aí o doutor Mário, nós temos horários alternativos, nós temos reprises desse programa, você pode, inclusive, se você quiser se auto-assistir amanhã, ver a sua performance, é domingo às 9h30 da manhã, então é um bom horário, e quarta às 17h40, 5h40 da tarde também tem a reprise desse programa. Agradeço aí a participação de todos, as perguntas que infelizmente não foram respondidas. Tem um contato do Dr. Mário aí na produção, que depois também pode ser alcançado. Agradeço a participação de todos. Estaremos de volta aqui ao vivo às 8h30 da manhã do próximo sábado, horário de Manaus, aqui no Amazon Sat, que você sabe que é a cara e a voz da Amazônia.